Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cheque Mate, o seu programa semanal de entrevistas produzido por alunos do Departamento de Comunicação Social em parceria com a equipe de produção da TV Universitária. Hoje temos o prazer e a honra de receber aqui o grande idealizador e criador deste Cheque Mate na TVU, professor, escritor e jornalista Emanuel Barreto. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, o convite dos alunos aqui que queriam muito ter tua presença. Fica à vontade e seja bem-vindo novamente ao Cheque Mate. Na verdade, quem agradece sou eu, né? A oportunidade deste regresso, né? Dizem que ninguém nunca se perde do caminho de volta, né? E voltar aqui, voltar a este estúdio, voltar ao convívio de vocês, realmente, além de ser agradável, é uma grande alegria e é uma grande honra sentir que a semente que você plantou, ela germinou. Eu lembro bem que no primeiro programa que eu apresentei, e eu apresentava com o senhor, acho que o senhor não usa TP, né? Improvisa para abertura. Eu também improvisava. Eu sou um homem de jornalismo impresso, então eu não usava TP. Eu improvisava, e eu me lembro bem que no primeiro programa, eu disse uma frase que eu peguei, seria de um provérbio árabe, eu não tenho como confirmar a veracidade, mas onde eu vi essa frase, seria um provérbio árabe que dizia que a natureza da semente é germinar. E eu acredito que essa semente está germinando ainda hoje. A honra é toda nossa. Para a colaboração dessa entrevista, contamos com as perguntas dos nossos estudantes dos cursos de jornalismo e radialismo da UFRN. Professor, para começar, estamos agora numa data especial, 15 anos do Cheque Mate na TVU. Foi um projeto trazido pelo senhor aqui para a televisão, e os nossos alunos produziram um material especial sobre essa passagem dos 15 anos. Vamos dar uma conferida e depois a gente comenta? Perfeitamente, vamos lá. Em junho deste ano, o Cheque Mate completa 15 anos junto à TV Universitária. Mas a história do programa de entrevistas, que se tornou um marco no jornalismo potiguar, começou bem antes, em 1972, na antiga Faculdade de Jornalismo em Eloy de Souza. Criada por estudantes de comunicação, o Cheque Mate iniciou as atividades com o objetivo de aproximar a comunidade geral e proporcionar a prática jornalística aos alunos. As entrevistas aconteciam abertamente, uma vez por semana, no pátio da Fundação José Augusto, onde reuniam o entrevistado convidado, estudantes, professores e o público espectador. Em 2002, a fim de dar continuidade ao projeto, o professor Emanuel Barreto reeditou e adaptou para a televisão, em parceria com a TVU. Durante esse período que está no ar, já passaram pelo estúdio da TVU os apresentadores Adriano Gomes, Érica Azusa, Rui Rocha e outros. Ao longo desses 15 anos, muita gente fez parte da história de Cheque Mate, a começar pelo primeiro apresentador do programa, o jornalista e professor aposentado do curso de Comunicação Social da UFRN, Emanuel Barreto. Então, para relembrar as pessoas que participaram do projeto, preparamos um VT especial que traz depoimentos de ex-apresentadores e ex-alunos. É o que vamos assistir agora. Confira. A importância do Cheque Mate é que ele pode ser um primeiro momento para que o aluno de comunicação coloque em prática o que está aprendendo em sala de aula. Eu vejo o Cheque Mate como algo fundamental e, assim, um verdadeiro presente, sabe, para todos os alunos de comunicação. Eu já escutei professores de outras universidades federais, diretores de emissoras de televisão que, quando vêm a Natal, né, comentam, observam a TVU e visualizam esse programa, que é um programa feito pelos alunos, né, tem a coordenação de professores, mas ele só existe porque há alunos que se envolvem com o programa em todos os aspectos. Eu conheci o Cheque Mate acho que bem no iniciozinho do programa, ainda em 2002. Alguns alunos que participavam da produção do programa, que se reuniam com o professor Emanuel Barreto, eles saíram pelas salas de aula do curso de jornalismo. Na época tinha aulas pela manhã e à noite, eu estudava à noite, eles chegaram lá na sala e falaram: olha, tem um programa aí de entrevistas que deve ser feito aí, a intenção é que seja feito pelos alunos de jornalismo, de comunicação social, né? E aí eu corri para lá, disse, não, me informei e fui embora aproveitar essa oportunidade, que até então eu não tinha tido nenhuma chance, assim, de experimentar esse lado mais, acho que dá para dizer o lado mais básico do jornalismo, que é pergunta-resposta, gente, que acho que a gente é nesse papo, é nessa conversa, no conhecimento com as pessoas, perguntando e avaliando e devolvendo ali a resposta, né, dando a volta na resposta, que a gente chega nas informações mais interessantes.
e eu corri para aproveitar. A partir do momento em que eu entrei, em 2011, eu passei cerca de um ano nesse projeto, porque mesmo tendo saído, cumprido os 6 meses, eu ainda fiquei mais 6 meses ajudando assim por fora. Então foi uma experiência muito interessante, porque a gente tinha a capacidade de treinar a entrevista, tinha capacidade de desenvolver a nossa habilidade à frente das câmeras, perder um pouco da timidez, que era uma coisa que eu morria de medo, era uma câmera. Eu não podia ver uma câmera na minha frente que eu fugia. Então, já por isso eu não era da reportagem. Então, eu acho que foi uma forma muito interessante de eu valorizar e me aprofundar e crescer na profissão de jornalista. Todo mundo que faz 15 anos, é muito marcante, né? Então, assim, eu gostaria de mandar os parabéns, né? Dizer que eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa história. O Checkmate, ele está no meu currículo, né? A TV Universitária está no meu currículo. Eu tenho muito orgulho de dizer que passei por esta casa, que foi minha segunda casa por tanto tempo, né? E ser integrante do Checkmate significa estar presente o tempo inteiro num processo de formação muito especial que é para os alunos de comunicação, sabe? Então, assim, a mensagem que eu tenho a dizer é parabéns, e para a equipe que está atuando agora nesse momento, sigam firmes, né? Assim, existem sim dificuldades, né? Existem sim problemas, isso faz parte em qualquer tipo de trabalho, na verdade, mas fiquem certos de que todos vocês, alunos que estão participando, vão ganhar muito mais em experiência, e serão experiências que vocês irão colocar em prática em muitos outros trabalhos por aí. Trazendo muito pro pessoal assim, né? 15 anos eu me sinto até um pouquinho velho, assim, poxa, já 15 anos aí de Checkmate, mas o que eu posso dizer para você, estudante aí, aproveita. É uma oportunidade muito boa, foi uma oportunidade que me ajudou muito profissionalmente, me ensinou muito. É o básico do jornalismo, e é um básico, acho que é o que é legal do programa, é um básico bem feito, né? Entrevista, aprofundamento do tema, conhecimento, curiosidade. Então, aproveitem que quando vocês chegarem no mercado, ou então para conhecimento mesmo, para crescimento pessoal, acho que o programa vai te ajudar muito também. Me ajudou, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para eles também. Eu acho que quando eu fazia parte do Checkmate, ele tinha uns 8 anos, 9... Ele está fazendo 15 agora, então não reparem nas rugas, estou brincando. Mas eu acho que o Checkmate, ele mudou a minha forma de ver o jornalismo. Eu gostaria de parabenizar esse programa, as pessoas que continuam fazendo ele se tornar realidade, e fazendo também com que a TV Universitária tenha um conteúdo de excelência, um conteúdo que realmente traga uma experiência e traga uma informação que agrade ao público. Continuem fazendo esse trabalho, parabéns ao Checkmate, parabéns à TV Universitária por continuar esse projeto. Bom, professor, dá crédito aí também aos nossos alunos que produziram o material, o Felipe, a Adriana, a Priscila e a Diacis, e perguntar para o senhor, 15 anos, né, 2002, 2017, a gente percebe aí pelo material a importância para o curso de comunicação. Mas como começou, de onde veio essa ideia para o senhor trazer o projeto aqui para a TV Universitária? Rapaz, isso foi mais ou menos um estalo que eu tive. Eu ia passando aqui em frente à TV, no meu carro, estava chovendo um pouquinho, e eu fui passando, eu digo, eu vou falar com o professor Márcio Capriglione. Nessa época eu acho que não existia ainda a Comunica, era só a TV, TVU, que então era o superintendente da TVU. E eu parei o carro ali depressa e eu digo, cheguei me apresentar, eu sou o professor Barreto, quero falar com o professor Márcio. Aí, sei lá, professor Márcio, professor Barreto está aí. Eles, manda o professor Barreto entrar. Então eu entrei e digo, professor, é o seguinte, eu estou com uma proposta aqui ao senhor, que seria de nós reativarmos o Checkmate, que existira na Fundação José Augusto como forma de um evento, né? que era o pessoal da Faculdade de Jornalismo e a Faculdade de Sociologia, que hoje é o curso de Ciências Sociais da UFRN. Esses cursos são egressos da Fundação José Augusto, Jornalismo e Ciências Sociais. Lá era jornalismo mesmo e sociologia. Pois bom, então eu falei com o professor Márcio e ele disse, Barreto, a ideia é muito boa. Eu digo, então vamos fazer. Ele disse, vamos fazer. E já chamou o chefe da carpintaria para mandar fazer
Era um negócio que os estudantes ficavam sentados, um puleiro, tipo um puleiro de circo. Bem, esse negócio bem simples, né? E, claro, isso não foi feito na mesma hora. Ele chamou, deu as ordens e ficou tudo acertado. A ideia, então, era preparar o estudante para fazer a entrevista coletiva e conviver a realidade jornalística. Na época era ao vivo o programa, né? Eu costumava brincar muito com os estudantes, quando começava a tocar a característica do programa, o VT de introdução do programa, a vinheta eletrônica, eu dizia, quem tiver nervoso dá tempo de corrida. O professor não faz isso com a gente não, pelo amor de Deus. Então o programa começava e seguia, né? Começou assim, num estalo que eu tive, propus ao professor, ele aceitou e não começou de imediato, porque, se eu não me engano, foi uma época que houve uma greve que foi muito demorada. Quando essa greve passou, a superintendente já estava com a professora Ana Maria Cosentino, que manteve a ideia, deu todo o apoio e nós tocamos o programa em frente. Eu ainda fiquei durante 2 anos à frente, mas aí eu tive que sair porque eu ia fazer mestrado na época, né? Então era absolutamente incompatível a exigência de um estudo de mestrado com a manutenção da minha presença no programa. Então eu tive que me afastar, lamentando profundamente, mas eu tive que me afastar. Vamos à nossa primeira pergunta dos estudantes? Boa tarde, professor. Eu sou Carol Lima, estudante de jornalismo. E eu queria saber, nesses 2 anos, se tem alguma memória marcante, né, que marcou o senhor, se tem alguma história marcante. Tem, o programa teve grandes momentos. Houve momentos engraçados, que havia uma palavra que nós não podíamos dizer no programa, que eu não me lembro qual era essa palavra. Quando dizia essa palavra, acontecia alguma coisa errada com o programa, não é? Então, numa entrevista com Garibaldi Filho, que então já era senador, alguém disse essa palavra, quando acabou de dizer a palavra, faltou luz. Faltou luz, eu digo, não digo esta palavra, eu não me lembro qual era, não vou nem dizer, porque senão pode acontecer alguma coisa, melhor, né? Eu não vou nem me lembrar, né? Então, esse foi um momento engraçado. Houve momentos assim, digamos, eu ressalto, como sempre, momentos importantes, que foi para a formação dos rapazes e das meninas que participavam do programa, que foi a entrevista com o senhor José Alencar, que na época era candidato a vice-presidente da República. Eu ainda tinha, na minha veia, na minha vivência, um peso muito grande do jornalismo político, que eu havia feito em jornal impresso, né, que a minha última fase de jornal impresso foi toda dedicada ao jornalismo político. E então, sempre que eu podia, eu trazia alguém de expressão para o programa. E ocorreu de ele ter vindo a Natal fazer uma palestra, se não me engano, para a Fé Comércio. Então eu digo, olha, cai em campo e convida o senhor José Alencar para participar do programa. Ele veio, um figuraço. Conversamos muito, o programa muito descontraído, claro, foram feitas perguntas bastante pertinentes, e ele era dono de um bom humor espetacular. E eu me lembro que uma pergunta que eu fiz a ele, porque havia notoriamente uma incompatibilidade entre um candidato a presidente operário e o seu vice era um industrial. Claramente é uma incoerência, né? Então, eu perguntei a ele, senhor José Alencar, a sua chapa com o Lula, essa chapa que é isso? É uma sociedade de capital e trabalho? Ele riu muito e disse, não é uma sociedade de capital, porque existe no direito a sociedade de capital e trabalho. Ele disse, não é uma sociedade de capital e trabalho, nós estamos unidos pelo Brasil, aquelas respostas padrão que os políticos dão, né? Eu digo, então o senhor é o fiador da candidatura de Lula à presidência junto às classes médias, classes mais conservadoras. Ele disse, não, outra resposta política. Não, nada disso. Lula se garante por si só, eu estou apenas colaborando, eu sou apenas o candidato a vice, não sei o quê. E falamos sobre Minas, e ele realmente brincou, mostrou o solado do sapato dele, que ele andava muito, o solado já estava gasto, não sei o quê. Posso citar, assim, de estalo esses 2 momentos, depois a gente pode falar sobre mais algum. Vamos a mais uma pergunta? Olá, professor Barreto. Olá. Me chamo Felipe, do curso de jornalismo. Qual a importância do checkmate para a formação de um estudante de comunicação? Total. Eu acredito porque um programa desse, o telespectador pensa que é só chegar aqui e fazer. Não, ele tem toda uma coisa chamada produção, que é uma preparação do programa, isso de maneira simplificada, é claro, né? Tem a pauta, tem a escolha do entrevistado, que muitas vezes
depende do momento, há circunstâncias que exigem que determinada pessoa seja chamada a se pronunciar, e há momentos em que você pode chamar alguém para falar de assunto de interesse permanente, né? Alguém para falar sobre saúde, alguém para falar sobre educação, sobre segurança ou insegurança, né? No nosso caso, eu acho que é mais insegurança do que segurança. E há aquele momento em que aquela personalidade tem que ser chamada, alguém que se destacou, se notabilizou por alguma grande coisa que fez, seja má ou ruim, ou boa, perdão, e essa pessoa tem que ser chamada. E o checkmate se pauta por esse negócio que a gente chama tecnicamente de valor notícia, né? Aquele conjunto de atributos que atribui, que se fixa a um fato ou uma pessoa e faz com que ela seja chamada a se pronunciar a respeito de alguma coisa. Professor, alguma memória desagradável no período que você esteve à frente do checkmate? Sim, houve um momento desagradável, inesperadamente desagradável, desnecessariamente desagradável, que foi com o cantor Lobão. Ele tinha vindo a Natal fazer um show e a meninada achou por bem convidá-lo, né? Porque, afinal de contas, um jovem, não era mais nenhum menino, mas era um roqueiro, então dominava, estava entre os popstars do Brasil, né? E não sei por que ele cismou que os alunos o estavam acossando. E não, as perguntas eram perguntas agradabilíssimas, eram perguntas... eu só não permitia que tivesse tietagem. Eu disse, não pode ter tietagem, mas pode fazer as perguntas e tal, mas sem tietar. E foram feitas perguntas, mas ele cismou que uma menina perguntou, não me lembro exatamente o quê, e era uma pergunta que ele se sentiu como se fosse numa entrevista de confronto, né? Que é aquela em que o repórter pergunta sobre coisas desagradáveis. E ele entendeu que aquilo era uma coisa desagradável. Infelizmente, eu não me lembro o que foi. Ele disse, você está editando a pergunta? Parece que era uma coisa sobre política, eu não me lembro exatamente o que. Você está editando a pergunta, ou seja, como que ela estivesse distorcendo, como que a pergunta dela fosse, na verdade, uma afirmativa, né? Que iria deixá-la em má situação. E ele ficou naquela coisa e depois queria discutir com outro menino, outro com outra menina e tal. Aí chegou um ponto que disse claramente, insinuando que estavam dizendo que ele era velho, que ele tinha envelhecido. E não houve isso, não foi dito em momento algum. Porque muitas vezes, pessoal, a gente vê aquilo que a gente quer ver. Se você quer ver mal no outro, o outro vai ser o mal, né? Sartre já tinha aquela afirmativa, o inferno são os outros. Então ele começou a ver nos meninos e meninas o inferno, que não havia um inferno ali, né? E então eu entrei, quando eu senti que ele realmente queria partir para um confronto, eu entrei e deixei bem claro com ele que o programa não o estava confrontando, não era um programa de entrevista de confronto, e usei de termos incisivos, porém diplomáticos, que ele respondesse com mais tranquilidade, que ele parasse de querer partir para um confronto que não estava existindo. Aí ele também percebeu e as coisas foram amainando e o programa seguiu bem até o fim. Que bom. Vamos a mais uma pergunta? Gostaria que o senhor comentasse as principais mudanças, né? Do primeiro checkmate do cenário até o atual. Sim. O primeiro cenário, como eu disse, era feito de madeira, onde vocês ficavam, era uma escada, não, meu Deus, era tablado, né? Um tablado, como se fosse aquele tablado de circo, que vai descendo, um puleiro, como se fosse um puleiro de circo. Ficava todo mundo imprensadinho, eu acho que eram uns 12 ou 13 alunos e alunas que ficavam lá, imprensados, né, fazendo as perguntas. E havia uma coisa que vocês resgataram neste formato atual, né, nesse atual cenário, que era a condição de a fonte ficar totalmente isolada, para que a fonte se sentisse totalmente cercada pelos alunos, né? Depois o cenário mudou um tanto quanto, e essa coisa da fonte ficar isolada, ela distanciou-se desse formato inicial, o que não prejudicou o programa em coisa nenhuma, mas apenas houve essa ideia entre mim e o professor Márcio Capriglione, quando criamos o programa, de que a fonte ficasse totalmente solta, né, para que ela se sentisse a pessoa sendo questionada, né? No início, quando o programa começou a ser pensado, nós pensamos em ter aquilo que a gente ia chamar de o coelho. O que era o coelho?
era imitando, foi um gancho que eu tive assim, eu bolei. A gente chamar um jornalista profissional para exemplo de corrida de Olimpíadas, de maratona, que tem uns profissionais que vão puxando os corredores amadores, né? A gente tem um jornalista profissional que fosse fazendo perguntas e essas perguntas sugerindo em cascata propostas para os alunos. Mas essa ideia nunca chegou a se concretizar, não é? Houve uma época, por exemplo, que as cadeiras ficavam ali, onde o professor está, eu ficava ali, eu ficava numa bancada, e ao lado ficava o entrevistado mais afastado, e os alunos ficavam aqui. E então, esse formato, ele persistiu e depois ele foi sendo modificado ao longo do tempo. Eu acho que esse formato aqui está muito bom, essa diagramação, né? Essa disposição de cenário, eu acho que está muito bom, muito interessante. Muito obrigado. Bom, vamos encerrando este primeiro bloco do Checkmate, que recebe hoje o professor, escritor e jornalista Emanuel Barreto. Não saia daí, voltamos após um rápido intervalo. Olá, seja muito bem-vindo a este segundo bloco do programa Checkmate, que tem a honra de receber o professor, escritor e jornalista Emanuel Barreto. Professor, falamos um pouco sobre a trajetória do Checkmate, a sua participação na viabilização, criação do programa, mas o senhor já tem uma relação com o jornalismo que vem muito anterior, não é? Quando começou o seu envolvimento com o jornalismo, de fato? Começou no ano da graça de 1974. Ninguém aqui era nem nascido, talvez os pais de vocês nem se conhecessem, né? E começou também com um estalo. Eu estava em casa e digo, eu vou pedir um emprego no Diário do Natal, assim, do nada. E acho que foi mais ou menos no mês de junho, esse ano faz 43 anos de jornalismo, né? E eu fui até o Diário do Natal falar com o senhor Luiz Maria Alves. Luiz Maria Alves era para o Rio Grande do Norte e o que Chateaubriand era para o Brasil. Né? Então, significa que ele tinha uma representatividade muito grande nos ambientes empresariais, políticos. Né? E quando eu cheguei, ele estava conversando com umas pessoas, recebendo visitas. O vigilante me disse, ele está com umas visitas, você aguarda aí? Eu disse, tá certo, eu aguardo. E eu fiquei assim uns 15, 20 minutos, mas aquela sensação de que tinha se passado um século, né? Eu digo, sabe uma coisa, ele não sabe nem quem eu sou um simples estudante, o que é que eu vim fazer aqui? Meu Deus, eu vou embora. E peguei o carro e fui embora. No meio do caminho eu digo, não, só volto para casa com esse emprego. Virei, dei a curva, voltei, quando cheguei as visitas iam saindo. Aí o vigilante disse, olha, esse rapaz aqui quer falar com o senhor. Ele me disse, pois não, ele tinha uma voz bem grave, pois não. Digo, o que é que o senhor quer? Digo, eu queria trabalhar aqui no jornal. Simples assim. Simples assim. E eu tenho a oportunidade de trabalhar aqui no jornal. Vamos entrar. Ele me recebeu assim, parecia que me conhecia há 500 anos. Ele era muito, muito acessível, né? Muito acessível. Ele disse, os talentos chegam ao jornal, mas não podem ficar, porque o Ministério do Trabalho exige registro do Ministério do Trabalho e tal, essa coisa toda. E é difícil, mas vamos conversar. O que é que o senhor pretende mesmo? Eu digo, não, eu tinha vontade de trabalhar no jornal, eu era estudante de Direito na época. Eu tinha vontade de trabalhar no jornal e vim conversar com o senhor. Ele disse, faça o seguinte, volte amanhã, alguma coisa mais ou menos assim, que eu vou fazer um teste com você. Então, o teste era ele ditar um texto, ele pegou um livro de Newton Navarro, jornalista, escritor, poeta, pintor, desenhista, grande boêmio, um livro chamado Os Mortos São Estrangeiros. E ele começou a ditar. Agora, ele ditava como se fosse um ator de teatro, você está entendendo? Lendo aquela passagem do livro e dando impostação à voz e ditando num ritmo razoavelmente acelerado. Só que eu era datilógrafo formado. Nesse tempo, para você trabalhar, você tem que fazer curso de datilografia e ter diploma. Então, eu era o cão chupando manga em datilografia, entendeu? Eu batia com os 10 dedos,
né, que era exigido para qualquer emprego que você tivesse, você tinha que digitar não, datilografar com os 10 dedos. E ele quando ele disse a última palavra, eu botei a outra palavra, quando ele disse ponto final, pá, terminei. Então, ele leu, não tinha nenhum erro de português, eu não rebati palavras, enfim, foi tudo rápido. E ele disse, muito bom, agora vamos fazer um teste de atualidades, eu quero saber se você é bem informado. E começou a me perguntar coisas, e ele perguntava, eu respondia, eu gostava muito de ler jornal. E lá para as tantas ele fez praticamente a última pergunta, disse, o senhor sabe o que é a ALAUC? Eu sabia o que era a ALAUC. A ALAUC era a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que hoje é o Mercosul. O Mercosul. Eu respondi, ele disse, muito bem, você é bem informado. Disse, então tá ótimo, você é alfabetizado. Era um elogio grande, viu? Eu digo, graças a Deus, né? Ele disse, Então venha tal dia para eu lhe apresentar aqui a direção de redação. A direção de redação era Cassiana Arruda, e acho que jornalista João Neto. Agora, antes disso tudo, assim que eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me perguntou foi o seguinte, sabe falar espanhol? Eu digo, nossa senhora, o negócio é mais complicado do que eu possa imaginar, não é? Eu nunca tinha trabalhado em nada, né? A não ser uma tentativa ridícula, horrível, de ser vendedor de seguros. Foi um fracasso completo. Não vendi um seguro, tentei vender um segurão a uma senhora muito velhinha. Eu digo, olha, a senhora pode morrer a qualquer momento. Que argumentação é essa? Faça para o seu neto, vai embora, seu moleque, não sei o quê. E eu, miseravelmente, saí, fui embora, fui na empresa de seguro, está aqui, essa porcaria de vocês, não consegui vender nada e não quero saber de negócio de seguro, não. Aí tempo depois eu vim para esse negócio de jornal. Aconteceu dele me perguntar isso, e algumas semanas antes tinha aparecido na minha casa um livro em espanhol chamado Espanha, Hechos e Cifras. Alguma coisa como Espanha, Fatos e Números, que era uma publicação do governo espanhol falando sobre políticas públicas. E eu li o livro com uma certa facilidade. Pelo contexto, eu ia entendendo. O que eu não entendia, não entendia. Então, o que é que eu disse a ele? Eu fiquei assim, digo, eu não sei falar. O que é que eu vou dizer? Eu digo, eu não sei falar, mas se tiver escrito eu leio. Ele disse, pronto, ótimo. Você vai ficar aqui trabalhando da meia-noite até as 6 horas da manhã. Eu digo, nossa, horário fantasma. Por quê? Porque iam chegar os telegramas vindo diretamente de Nova York da UPI e vinham direto em espanhol. Porque até meia-noite eles vinham para a sucursal da UPI no Brasil e havia os tradutores que traduziam, botavam em português e mandavam para os jornais assinantes. À meia-noite os tradutores paravam e eu ia ser o tradutor do Diário de Natal para os textos em espanhol, né? Então, eu comecei assim, né? Tem que saber falar espanhol, não sabia falar, mas sabia ler em espanhol. Foi uma jogada minha, assim, muito arriscada, porque eu podia me perder todo. Eu acho que eu trazia o livrinho, né, se fosse o caso, para me ajudar. Se bem que o livro não tinha nenhum glossário, não tinha nada, não. Você tinha que sacar para... Aquela coisa, arriscou, né? Teve coragem para arriscar. Tive coragem de arriscar. Muitas vezes os alunos, os estudantes ficam esperando a oportunidade cair. Eu acho que a gente tem que ir atrás, né? Tem que ser proativo. Vou não sei aonde pedir emprego, mete a cara, entendeu? Se eu não tivesse metido a cara, possivelmente hoje eu seria funcionário da universidade, porque eu tinha passado num concurso da universidade para ser funcionário. E então eu deixei um emprego federal para ir trabalhar no horário fantasma do Diário de Natal, num emprego que nem existia, que era de tradutor de telegrama. Só que quando eu fui para o Diário me apresentar, aí a conversa mudou. O editor nacional de polícia ia ser remanejado para outra editoria e eu passei a ocupar o lugar do editor. Eu nunca tinha feito nada na minha vida e já comecei como editor, sem saber fazer um O para jornal. Claro, ele me deu um treinamento básico, rápido, e tinha um repórter chamado Pepe dos Santos, falecido há algum tempo atrás, grande repórter policial, que trazia as matérias, e eu reescrevi o material de Pepe, ele me ensinou como fazer aquilo, só que o Pepe, ele batia com 2 dedos assim, e ele tinha um nível de formação muito básico, né? Agora, era um excelente repórter.
Então, um texto que qualquer um de nós resolveria com 15 linhas, ele fazia 30, 40 linhas daquele negócio, porque ele repetia. Então, você tinha que ler tudo, entender e transportar aquilo para um texto jornalístico. Aí depois eu fui também para reportagem, entrevistei criminosos assim, terríveis, cobri crimes horríveis, que se você quiser eu posso conversar também sobre coisas horríveis que eu vi, além Vamos falar. Mais uma pergunta aqui dos nossos alunos? Me chamo Caio Oliveira, sou estudante de jornalismo. Eu queria saber como foi essa sua mudança, né, de sair de direito para jornalismo e como a sua família reagiu a isso. Da pior forma possível. Eu vou usar um argumento que teve um aluno a mim, infelizmente não consegui gravar o nome dessa menina. Ela me disse, professor, se alguém disser assim, papai, eu estou aqui no curso de medicina porque papai me obrigou. Eu estou em odontologia porque papai me obrigou. Eu estou em direito porque papai me obrigou. Mas se é assim, ela pode estar mentindo, essa pessoa, mas se é assim, eu estou em jornalismo porque papai me obrigou, é mentira. Para cá só vem quem quer. Para cá só vem quem quer. Você tem que ter uma força mágica que o conduz ou a conduz a ser jornalista. Há um texto de Gabo, de Cena de Solidão, Gabriel Garcia Marques, em que o telespectador, qualquer pessoa pode procurar, dizer Gabriel Garcia Marques, jornalismo. Há um texto belíssimo em que ele diz que só quem sabe o que é a busca de um furo, eu estou resumindo de memória, eu não tenho gravado de memória esse texto, mas é um texto belíssimo. Só quem é repórter, quem nasceu com essa alma de repórter, quem tem vontade de perguntar, de perquirir o mundo, é que sabe, agora eu pego outro gancho, a dor e a delícia de ser jornalista. É isso aí. Você. Vamos a mais uma pergunta. Olá, professor Barreto. Olá. Eu sou Ariellen, faço radialismo. Assim, quanto aos alunos do senhor, quem o senhor lembra que se destaca hoje no mercado? Tem algum especial que o senhor lembra? Tem sim. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu tenho um apreço muito especial pelos meus ex-alunos e pelas minhas ex-alunas, né? Sempre tive um excelente relacionamento com meus alunos e alunas, com os professores, de um modo geral. Eu procurei ter um relacionamento sempre muito bom. Não dá para lembrar de todo mundo, né? Tem uma pessoa que eu quero muito bem, que está aqui escondido, que é Ariston. Rebouças, que foi meu braço direito quando esse programa foi fundado. Murilo Meirelles, que vocês acabaram de ver. Diana Barreto, que apesar de ser Barreto, não é minha sobrinha, não é nada minha, mas muito talentosa. Não há nepotismo aí? Não houve nepotismo, viu? Não houve nenhum nepotismo. Deixe-me ver quem mais. Hoje, professor do curso, o professor Adriano Medeiros. Sim. Né? Adriano Medeiros, talvez tenha sido professor de vocês. Grande entrevistador. Grande entrevistador. Eu me lembro uma pergunta que ele fez a Espanta Jesus. Aí é que está a sacação do repórter, né? Não estava na pauta a pergunta. Espanta pedia para não ser chamado de Espanta Jesus, porque a Igreja Católica tinha um segmento da Igreja Católica tinha pedido que ele não tirasse Jesus do nome, porque era uma brincadeira e tal, e ele respeitosamente tirou. Então, Adriano foi, e já do meio do fim do programa, Adriano perguntou, Espanta, alguma coisa mais ou menos assim, você é o rei da alegria, você é o homem da alegria, e como é que Espanta faz quando Espanta está triste? Quer dizer, ele pegou de um ponto a outro uma pergunta que não estava em pauta, foi uma pergunta de sacação espetacular. Outra pergunta muito boa que ele fez ao professor e oftalmologista Marcos Fulco, ele perguntou, doutor Marcos, formiga é bom para a vista? Todo mundo fala que formiga é bom para a vista. Então, ele tinha essas sacações, né? Deixa-me ver se eu me lembro de mais alguém. É difícil, porque foram muitos alunos que passaram ao longo desse tempo todo, né? Eu vou ficar nesses e peço perdão por ter esquecido alguns, e que quem não foi mencionado, sinta-se homenageado nessas pessoas que eu me lembrei agora. Mas se eu me lembrar de mais alguém daqui para lá, com certeza eu dou um jeitinho de fazer uma curva, botar uma vírgula e acrescentar o nome do aluno ou da aluna. Professor, pegando um gancho no que o senhor falou agora, o que é de fato uma boa pergunta? Muito bem, olha aí. Que é uma boa pergunta. Uma boa pergunta é essa que, por exemplo, me pegou agora de surpresa. Me pegou como goleiro no contrapé. Eu fui andando, fui andando. De surpresa. Né? A boa pergunta é aquela que surpreende. A boa pergunta
é aquela que muitas vezes encosta a fonte no canto de parede, se a fonte estiver, digamos, na tal da entrevista de confronto, né? Que é sempre feita com os chamados atores sociais que estão em desvantagem. Né? É aquela que você exige que a pessoa seja sincera. A boa pergunta é aquela que tira do poeta, digamos, se for entrevistado um poeta ou uma poeta, que tira do poeta a manifestação da sua poesia. Né? A boa pergunta é aquela que faz com que você, atiçado por essa pergunta, você consiga tentar definir o que é uma boa pergunta. Né? Como eu estou tentando fazer aqui para vocês. A boa pergunta é aquela que mostra que você é um bom jornalista. Muito bem, vamos a mais uma delas? Olá, professor Barreto. Eu sou Olá. Adriana, estudante de jornalismo. Tive a honra de ter sido sua aluna. Gostaria de saber do senhor, quando surgiu o interesse pela pesquisa e a docência, e como foi essa mudança de sair da redação do jornal para a sala de aula? Muito bem. Eu trabalhei em redação durante 25 anos. Né? Trabalhei em redação, trabalhei um pouquinho com publicidade, e dei uma mãozinha na Rádio Cabugi, mas era uma mãozinha mesmo. Eu entrava no programa político que tinha lá, não sei se ainda existe esse programa, Panorama Político. Eu vinha da Assembleia, e Agnello Alves, que era o dono do jornal, tinha o programa e chamava da redação. Agora vai falar Emanuel Barreto, sem nem ter me avisado, as notícias da Assembleia. Eu tomei... Ele me pegava assim, uma vez ligou para minha casa, atenção com vocês, Emanuel Barreto, com as novidades da Assembleia. Tudo bem, Barreto? E eu estava jantando lá em casa, entendeu? Mas ele fazia essas loucuras, a Agnello fazia essas loucuras. Olha, então, ao fim de 25 anos, eu tinha há muito tempo já vontade de ingressar na universidade, de ter essa convivência, né, como professor. Então, surgiu a oportunidade através de concurso. Né? A universidade abriu concurso, eu fiz... Passei, e por motivos que eu nunca entendi, eu não fui chamado. E então eu fiquei na espera, entrei com um processo na justiça e esqueci. E voltei para o mercado. E eu estava na TV Ponta Negra. Na TV Ponta Negra eu criei um programa para Micarla de Souza, que é aquele programa que é ao meio-dia, meio-dia não, 12h30 por aí assim. O Jornal de Hoje. Jornal do Dia. Jornal do Dia. Jornal do Dia. Aquele programa foi criado para a Micarla com o formato de revista eletrônica. Né? E fechava com uma crônica minha, uma crônica videográfica. Né? Foi quando houve a passagem Natal, completou 400 anos. Né? E então, quando foi um belo dia, pela manhã... ligaram para mim. Eu já estava professor da universidade, mas como professor substituto. Então, ligaram para mim da universidade, dizendo ao professor Barreto, eu digo, sim, aqui é da universidade. E o meu contrato ia acabar em um mês. Eu pensava que eles iam me ligar para me avisar que o contrato ia se acabar. Eu ainda tive vontade de dizer, só para me avisar que meu contrato vai se acabar, não se preocupe não, que eu sei, meu contrato vai se acabar. Não era. Era exatamente o contrário. Era para dizer o seguinte, professor, o senhor tem um processo contra a universidade? Eu tenho, com muita honra. Ele disse para o professor, então faz o seguinte, esse seu processo foi bater no Supremo Tribunal Federal, eu nem sabia, e o senhor acabou de ganhar esse processo. Pelo amor de Deus, se apresente, que a universidade está pagando R$1.000 por dia de multa porque não contratou o senhor. Então foi assim que eu entrei na universidade. Com essa luta toda, passou uns 2 anos, né, e eu me esqueci desse processo e entrei na universidade. Bom, então eu ingressei, era ainda no setor 5, o setor que foi onde eu me formei, e o curso não tinha as dimensões que tem hoje, né? Um curso não tinha o aparato teórico que ele tem hoje, era um curso eminentemente técnico. Então, houve um aporte de matérias teóricas, houve então a busca pela pesquisa, pelo trabalho voltado mais para o âmbito das ciências sociais. E na primeira oportunidade, eu ingressei com um pedido para o mestrado. Né? Participava de uma pesquisa, de um grupo de pesquisa no grupo de ciências sociais, era um grupo dirigido pelos professores João Emanuel e José Spinelli. E eu participei desse grupo, eu tive a minha primeira experiência de pesquisa, eu já professor,
mas aluno do curso de pós-graduação, né? Então, eu fiz, aí foi quando eu ingressei nessa pesquisa que passei no mestrado, aí eu tive que me afastar do programa, né? Aí fiquei 2 anos afastado do programa, fiquei 1 ano e meio afastado da universidade, os últimos 6 meses eu terminei fazendo o mestrado e ministrando aulas, né? E pouco tempo depois eu passei para o doutorado, né? A descoberta da pesquisa exatamente se deu quando eu descobri essa minha proximidade com as ciências sociais, entendeu? Foi quando a pesquisa surgiu, mas eu sempre tive um pé muito forte na pesquisa, mas eu sempre tive um pé muito forte no jornalismo. Eu sempre procurava pesquisas que tivessem um pé forte no jornalismo. Muito bem, vamos encerrando este segundo bloco do Checkmate. Voltamos após um rápido intervalo. Olá, seja muito bem-vindo a este terceiro e último bloco do programa Checkmate, que tem a honra de receber aqui o professor, escritor, jornalista, idealizador do Checkmate, Emanuel Barreto. Professor, já discutimos a questão jornalística, docente, pesquisador, mas também tem um componente importante aí na sua produção, que é a veia literária, né? Como se deu esse interesse por começar a escrever literatura? É uma coisa mais recente ou veio da infância? Não. Eu escrevo coisa há muito tempo. Só um detalhe. Com relação à pesquisa, só para não deixar, claro, para fazer um pequeno acréscimo, houve uma coisa que eu criei aqui e que está sendo continuada pela professora Socorro Veloso, que é o GRUPERT, que é o Grupo Permanente de Estudo da Entrevista, né? A aluna Tayane Guimarães tem grande liderança sobre esse grupo e está mantendo esse trabalho, que é alguma coisa assemelhada ao Checkmate. Eu espero que continue prosperando. Mas você perguntava sobre a questão da literatura. Não, eu escrevo desde os 17 anos. A primeira coisa que eu publiquei na minha vida foi num semanário literário que era publicado pelo jornalista Tarcísio Gugel, que foi professor também desta universidade, chamado Contexto, que era a história de um vaqueiro sem nome, que esse vaqueiro cuidava de uma vaca, claro, né? E essa vaca desapareceu, fugiu do sertão e veio para a cidade. E o vaqueiro vestiu-se de couro, com o seu encouramento todo, ficou... um vaqueiro, na minha visão, é como se fosse um cavaleiro da Idade Média, né? Aquela roupa, ela lembra uma roupa da Idade Média, de um cavaleiro da Idade Média, e a vara de ferrão é a lança, né? E ele veio em busca da vaca pela cidade. Então ficou aquela coisa, aquele homem do campo, aquela figura absolutamente estranha ao ambiente urbano, enlouquecido a cavalo procurando uma vaca. Ou seja, nesse conto tinha uma lauda e meia, 2 laudas, alguma coisa por aí assim. É como que fosse assim uma metáfora de alguém se procurando a si próprio, né? Ele foi desenraizado de si, ele saiu do seu ambiente telúrico, saiu da sua terra e foi para outro local procurar alguma coisa que fazia parte daquela terra, né? Eu não me lembro realmente como terminava, mas eu acho que terminava ele sendo pedreiro, ele perdia completamente os seus laços, né? Ele perdia tudo nessa busca louca, né? Por essa vaca. E eu sempre escrevia uns contos que ninguém lia, né? A não ser esse que Tarcísio Gugel publicou e depois um outro que ele publicou também, que era a história de um homem muito rico e muito cruel, que estava dormindo, então entrou uma minhoca no seu cérebro e essa minhoca, ao mexer-se dentro do seu cérebro, transformou esse homem num grande benemérito. Entendeu? Então, os seus sócios enlouqueceram. Você vai acabar com o dinheiro da fábrica? Eu não estou preocupado com o dinheiro da fábrica. Eu quero repartir o que eu ganhei. Então, era essa história, né, do que uma minhoca pôde fazer na cabeça, entre as dobrinhas do cérebro de um sujeito da elite capitalista. De repente, esse homem se torna um grande benemérito e termina sendo expulso da empresa porque queria repartir o pão, repartir o dinheiro, repartir aquilo tanto que ele já ganhara com quem não tinha nada, né? Esse também foi publicado por Tarcísio Gugel no semanário esqueci o nome do semanário agora, meu Deus. Contexto. Né? Bom, então passaram-se muitos anos. Na TV Ponta Negra, eu publicava essas crônicas
E depois, claro, eu tinha essas crônicas gravadas em CD comigo. Aliás, eu tinha no HD do meu computador e eu transformei num livro. Isso acho que foi em 2000, se eu não me engano. Foi quando houve a mudança, a virada de século, né? Então, quando eu saí da TV, vim para a universidade e publiquei um livro de crônicas chamado Crônicas para Natal, as crônicas do Jornal do Dia. Então, anos e anos depois, eu publiquei um segundo livro, que é um livro-reportagem, que foi um livro a pedido da Fé Comércio, exatamente contando memórias do comércio do Rio Grande do Norte. Ele não dá abrangência total, mas dá uma grande abrangência. A jornalista Auriceia Lima faz a parte introdutória, coloca o comércio como surgiu no Rio Grande do Norte, e eu peguei contando vidas de grandes comerciantes, grandes empresários do Estado, né? E o último livro que eu lancei é esse aqui, Os Crimes do Padre Rios. A câmera é essa? Aqui com o Os Crimes do Padre Rios. Isso foi lançado em 2013. Foi a minha obra mais recente. Já um romance? Já um romance. Foi o meu trabalho de ficção. Quer dizer, eu escrevia muita ficção que eu guardava. E depois perdi. Ao longo da minha vida eu perdi. A gente pode classificar como algum gênero específico? Eu colocaria como um livro de literatura policial. Policial. Mas ele não se exaure na simples condição de literatura policial. Ou não na simples, na única condição de literatura policial. Ele trata de um padre que leva ao pé da letra a assertiva bíblica que diz: o salário do pecado é a morte. Então, ele decidiu, se o salário do pecado é a morte, eu tenho que começar a matar os pecadores. E a forma que ele encontrou para matar os pecadores era com hóstias envenenadas, entendeu? Então, ele contrata um químico que produz um veneno extremamente sutil. Agora é o seguinte, ele diz o seguinte: eu não quero que os pecadores sintam que estão morrendo, não quero provocar dor, eu quero apenas que ele pague pelos seus pecados, porque foi Jesus que mandou eu matar. Ele acreditava sinceramente nisso, né? Então a pessoa ingeria aquela hóstia, entrava num estado assim de êxtase, de tranquilidade, tal, e ali a pessoa morria e estava consumado o crime do Padre Rios. O Padre Rios, ele mandava então cartas para um jornalista, pedindo que o jornalista escrevesse a história dele. E nessa conversa eu misturo passagens da minha vida de repórter com a vida desse repórter. No rodapé do livro, eu explico. Quando aconteceu determinadas cenas, eu botava isso aqui, aconteceu comigo no Diário de Natal, assim, né? Uma coisa aconteceu comigo que me marcou profundamente, a minha história pessoal, foi na Tribuna, e que está nesse livro, do Padre Rios. Eu estava fechando a página 5, eu estava sozinho na redação, eu e uma diagramadora, Tânia, e de repente entrou um homem na redação. Nós ficávamos chateados com isso, com facilidade, porque as pessoas entravam na redação. E disse: eu queria falar com o senhor. Tomei um susto, né? Eu queria falar com o senhor. Eu digo: pois não. É porque eu estou sendo ameaçado de morte. Eu sou um perseguido da ditadura e fui trazido do Rio Grande do Sul para aqui para Natal, e eu vou ser morto aqui em Natal. Eu vou ser assassinado. Eu preciso ter um jornalista que conte a minha história, porque senão eles vão me matar aqui em Natal. Eu digo: faça o seguinte, me dê 15 minutos, sente-se aí, nessa cadeira, deixa eu fechar essa página, que eu não posso lhe entrevistar para publicar amanhã, mas eu vou dar cobertura ao senhor. O senhor fique tranquilo que, se for por falta de notícia, o senhor não vai morrer. E eu me virei, fiquei de costas para a redação da Tribuna tem um vidro assim que a gente chama de aquário. Toda redação normalmente tem um vidro que chama de aquário. E eu ficava dentro do aquário, com a diagramadora, né? E eu via quem estava na redação, e quem estava na redação me via. E eu fiquei fechando a página, e em 15 ou 20 minutos eu fechei a página. Quando eu me virei, cadê o homem? Ele foi embora. Ele estava tão deprimido, tão arrasado, que eu acho que ele pensou que eu o havia abandonado. Nossa, eu saí só o bagaço. Eu digo: rapaz, esse cara vai morrer, porque ele não esperou 15 minutos. E depois comecei, então ele vai morrer por minha causa. Eu quase não dormi essa noite. Né? Eu fiquei profundamente impressionado, não soube de ninguém que tivesse vindo transferido, era funcionário federal, que tivesse sido transferido e cujo corpo fosse encontrado. Não quer dizer também que ele não tenha sido morto, ele pode ter sido morto e jogado em alguma coisa. Mas esse tipo de coisa que aconteceu comigo, eu coloco nesse livro. De inspiração. Né? Serviu de inspiração para eu dar suporte de veracidade, dar verossimilhança ao repórter
é desse livro. Esse livro, a história se passa nos anos 50. Né? Eu quis tirar de toda a realidade aqui, sabe, porque trata de um padre que mata pessoas, então eu digo, para não ter a impressão que isso é uma coisa verdadeira, isso é tudo uma invenção. Eu joguei para os anos 50 para ficar bem distante, para dar a sensação de irrealidade. Né? E uma certa irrealidade, e ao mesmo tempo irrealidade em relação à circunstância de que de nenhum padre, que eu não conheço nenhum padre que jamais fez isso, e verossimilhança, ou seja, que o leitor sinta que é possível acontecer aquilo. Né? Então, eu coloquei coisas da minha vida dentro do livro. Uma coisa muito engraçada, posso continuar falando? Por favor. Essa foi incrível, essa foi engraçada. Também na tribuna. De repente, eu estava fechando o jornal, a redação estava cheia, nessa hora estava cheia, e um vigilante correu e pegou um negócio na redação, pegou um negócio chamado pau de redação. Pau de redação é uma vara que é cerrada ao meio e tem 2 parafusos num lado e no outro. Então você põe jornais no meio e aperta. E fica como um livrão grande. E a cada 15 dias aqueles jornais são jogados fora e você aproveita outros. Porque você acompanha as suas edições e a edição dos concorrentes. Todo dia você pode fazer esse acesso. O vigilante pegou um pau de redação que não tinha nenhum jornal e desceu feito um louco a escada. E quando eu vi uma multidão queria invadir a redação, e um homem saltou dentro da redação e o vigilante ficou lutando contra esta pequena multidão que queria invadir a redação. E o vigilante não tinha arma, os donos dos jornais não queriam que ninguém trabalhasse armado, e ele com esse pau parecia uma espada, lutando contra essas pessoas e obrigando as pessoas a descer. Finalmente ele conseguiu fazer essas pessoas fugirem. E eu digo, amigo velho, você está ficando doido? O que foi que você fez para esse povo fazer isso? Não, é o seguinte, eu dei uma surra no meu pai. Eu moro nas Rocas, eu dei uma surra no meu pai. Eu digo, aí foi para cá? Ele disse, claro. Eu digo, por quê? Esse jornal é de Aloysio Alves, e Aloysio Alves é o protetor do povo. Eu vim pedir proteção de Aloysio Alves aqui. Pedir proteção a Aloysio Alves. Eu digo, tá certo. Aloysio Alves não se encontra, o senhor já tem a proteção, o vigilante já bateu nesse povo aí. Pelo amor de Deus, vai embora. Agora, na próxima, o senhor corre para uma delegacia, porque o senhor vai ser preso, mas não vai morrer. Mas não venha mais para cá, porque Aloysio Alves não vem nesse jornal. Então, isso também eu dei um jeito de colocar na história desse jornalista aqui desse livro. Agora, o livro é um livro pesado e ele não se esgota no crime pelo crime. Esse padre, ele tem dramas terríveis de consciência por estar fazendo isso, né? No fundo, ele tem dramas terríveis de consciência e vai se encaminhando e no fim termina como se fosse uma narrativa de terror, já entrando quase assim num universo, eu não diria de realismo fantástico, porque eu não trabalho com realismo fantástico, mas num universo de sombrio, num universo realmente de uma narrativa de terror, mas termina, apesar de muita gente que morre, de coisas realmente terríveis que acontecem, termina com uma certa mensagem de esperança. Eu não queria terminar um trabalho meu levando ao leitor... Só não vamos revelar, né, professor? A total desesperança. Não vamos revelar. Não vamos revelar. Ainda tem alguns exemplares por aí, bem. em livrarias da cidade. Vamos a mais uma pergunta, nossa. Professor, na sua opinião, quais são as principais mudanças políticas e econômicas que o jornalismo sofreu da época que o senhor era repórter até os dias de hoje? Os jornais, eles sofreram, mudanças econômicas foram muitas, né? Em função de que a concorrência da internet, do jornalismo de internet, ocupou espaço e houve uma migração de aporte publicitário nos jornais. Tanto é que nós perdemos o Diário Natal. Quem pensava que o Diário Natal ia fechar? Né? Perdemos o Diário Natal e perdemos o Jornal do Dia, não o Jornal de Hoje. Isso. Né? Isso recentemente, isso fora os outros jornais que foram fechando aí ao longo do tempo, né? E o jornal que dava a impressão que fecharia em algum tempo, que era a Tribuna, é o jornal que está continuando e tem aí o novo jornal. Eu acho que, do ponto de vista político, os jornais eles ainda preservam a sua importância, porque jornal é documento. Eu costumava dizer em minhas aulas, especialmente jornalismo impresso, que o jornal ele tem tanta importância que ele até faz parte da paisagem urbana. Ele está exposto lá nas bancas, né? Dependurado do lado das bancas, ou então colocados uns sobre os outros
sobre o balcão da banca, né? Qualquer que seja essa banca, mesmo que seja uma banca altamente charmosa, que tem umas bancas bonitas por aí, em aeroporto, essa coisa toda. Mas eu acho que eu soube, por exemplo, que na Noruega, eu não tenho certeza, quem me deu a informação não é especialista no assunto, mas deu-me a sensação que o jornalismo impresso na Noruega, por exemplo, vai muito bem, obrigado. Um jornal na Noruega, eu soube que custa o equivalente a R$20, um jornal diário. E eu soube que os jornais vendem bem, as pessoas leem muito. Não, tem minha informação, não é de gente da área, mas é gente de bom senso que me deu essa informação, né? Agora, acredito que o jornal, ele tem condições... você pode perguntar, Barreto, quando vai acabar? Aí eu vou dar uma resposta cínica, você vai depender dos patrões. Vai depender dos patrões. Uma solução para o jornal continuar seria talvez enxugar o número de páginas, enxugar o número de cadernos e fazer o jornal mais analítico, mais interpretativo. Porque de nada adianta, digamos, o Brasil ganhar um jogo hoje por 3-1 e no dia do Brasil ganhou de 3-1. Todo mundo já sabe. No WhatsApp, todo mundo vai dar isso nas próprias redes sociais. Acredito que um jornal mais analítico, mais interpretativo, um jornal com mais colunas de opinião, aí o jornal voltaria ao seu formato, ao seu conteúdo primevo. Ou seja, aquele jornal que era eminentemente opinativo. Eu acho que pode ser uma boa saída por aí. Agora, como vai ser, o que vai ser, realmente eu não me arrisco a fazer essa afirmativa, muito embora sinta que o jornalismo diário, ele tem uma tendência histórica talvez a vir a se extinguir. Todavia, eu lembro, eu disse essa frase que eu estou dizendo aqui, eu disse há algum tempo aqui na universidade, num seminário, a que fui convidado a participar, uma frase de Salvador Dalí, que não tem nada a ver com o jornal, mas eu faço um paralelo. Ele teria dito o seguinte: espero que as pessoas, se algum dia eu morrer, o que não é certo, Dalí era complicado, se algum dia eu morrer, o que não é certo, espero que as pessoas nos cafés de Figueres, na Catalunha, digam, Dalí morreu, mas não completamente. Então, eu acho que eu me agarro nessa ideia, que o jornal morreu, mas não completamente. Entendendo? LP, tem gente vendendo LP hoje. LP é um negócio charmoso, você ter discos até antigos, né? Tem gente vendendo LP, gravando LP. Então, nada impede que um empresário que saiba cultivar, cativar um determinado público mais refinado, um determinado público que queira mais opinião e que possa até participar do jornal de alguma maneira, mandar cartas, enfim, não sei, participar, artigos, quem sabe, manter um jornal voltado para uma abordagem mais analítico-interpretativa, com textos maiores e assinados. Bem, professor, infelizmente mesmo, nosso tempo está esgotado. Gostaria de agradecer imensamente, em nome dos alunos também, a sua presença aqui. Foi um bate-papo muito, muito rico. Eu aqui agradeço uma oportunidade rara, né? Rara no sentido de especial, né? De estar aqui de volta a vocês e de que está aqui de volta ao Checkmate. Muito bem. E assim vamos encerrando a edição de hoje do programa Checkmate. Voltamos na próxima sexta-feira com mais entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.